Om Jnanatimirandasya Jnananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyambu Rupa Manjari Prishtakam Patita Pavana Karunyam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismera Hasala Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Brindaye Tulasi Devyai Priyaye Keshavasya Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam. Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Bom, então primeiramente eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramarada Tama Sri Guru Pada Padma Nita Lila Pravista Om Vishnupada Paramahamsa Paribhraja Acharya Astotara Sata Sisrimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudev. E também a todos os mestres do passado, do presente e do futuro, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Bom, então pela misericórdia sem causa de todos os nossos mestres, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para falar sobre um assunto muitíssimo importante e fundamental para a nossa evolução espiritual, que é a oração. Então a gente vai ver nessa live, nessa aula, os diferentes tipos de orações, tá? As diferentes maneiras de orar também e os benefícios da oração. Tá? Eu vou apresentar para vocês alguns exemplos de orações Vaishnavas, tá? Orações védicas da linha Vaishnava, e bem como o humor que nós precisamos ter e cultivar durante o processo da oração. Tá? Muito bem, então nós temos aqui esses dois versos dos Vedas, um do Yajurveda e o outro do Brihad Aranyaka Upanishad. O verso do Yajurveda, ele diz: ao oferecer orações aos deuses, buscamos suas bênçãos e graça divina. Eles nos concedem proteção contra o mal, eles nos concedem prosperidade e bem-estar e guiam-nos no caminho da retidão. E o verso do Brihadaranyaka Upanishad diz: do irreal, leva-me ao real, das trevas, conduz-me à luz, da morte, conduz-me à imortalidade. Om, paz, paz, paz. Ou, famoso Om, Shanti, Shanti, Shanti. Então aqui nós temos, a primeira é uma oração que descreve os benefícios da oração. Então você pode ter uma oração que inclusive descreva, né, o seu próprio poder.
também é uma oração. Então, o que acontece quando você ora para os deuses ou para Deus em si? Né? Nós, primeiramente, temos uma intenção, que é o quê? Buscar as suas bênçãos e a sua graça divina. E o que eles podem fazer por nós? Eles podem nos conceder a proteção contra o mal, podem nos conceder prosperidade e bem-estar, o que é fundamental para a nossa vida espiritual também, né? Isso favorece a nossa vida espiritual. E nos guiar pelo caminho da retidão. O caminho da retidão aqui é nada mais do que o caminho do Dharma, né? Em outras palavras, o que é o Dharma? Dharma é a ordem de Deus. Né? Dharma é o caminho que foi traçado por Deus para nós. Tá? Seja ele um caminho universal, bem como um caminho particular, tá? Individual. Então, por quê? Porque nós temos um Dharma pessoal, mas também temos um Dharma universal. Esses Dharmas, eles podem, obviamente, mudar de acordo com o tempo, de acordo com a nossa própria evolução espiritual. Tá? Então, essa primeira oração do Yajurveda, ela é muito completa para nos explicar, basicamente, o processo da oração. E o segundo verso, que é do Brihadaranyaka Upanishad, aqui já entra uma oração no sentido de pedido. Tá? A gente vai ver mais para frente os diferentes tipos de oração. E aqui, de maneira bastante singela, né, nós pedimos que Deus nos inspire, né, e nos guie para a imortalidade, né? Ou seja, que nós não nasçamos mais nesse mundo material, que possamos romper com o ciclo do samsara, de nascimentos e mortes, e vivermos dentro da imortalidade da alma. É claro que a alma não morre, porém, entrar no ciclo de nascimentos e mortes significa experimentar nascimento e morte. Então, a alma, embora não morra, ela está experimentando o nascimento e a morte. Tá? Isso é muito ruim. Tá? Isso causa sofrimento. Por quê? Porque a alma não pertence a este mundo material. Tá? Então, a oração máxima que nós podemos fazer é pedir para não nascer mais. Por quê? Porque isso já se conclui, né, que nós queremos viver ao lado de Deus, né, e não aqui no mundo material. Tá? Aqui no mundo material nós encontramos pessoas muito interessantes, muito legais, muito importantes, né, mas elas não podem nos satisfazer a nível de alma. Né? Então, porque nós somos a alma e não o corpo, nós só ficaremos completamente satisfeitos se estivermos na nossa relação com Deus. Tá? Do contrário, não. Bom? Muito bem. Então, o que significa orar agora de maneira mais simples, né? Orar significa dialogar com Deus. É uma forma de estabelecer uma conexão, uma comunicação com Deus. Pode ser que ele responda com palavras? Pode, com certeza. Mas muitas vezes ele pode também responder indiretamente. Ele pode se comunicar através da boca de outra pessoa, ele pode se manifestar através de sinais que confirmam aquilo que você pediu, ou que, na verdade, corrigem aquilo que você pediu, né, ou aquilo que você está buscando, uma compreensão, etc, etc. Tá? Mas, principalmente, tem a função de nos colocar numa posição inferior, uma posição submissa, né, e impotente diante das ilusões do mundo, né? E consentir o fato de que somente Deus pode nos salvar deste oceano de misérias, né, materiais. Tá? Então, é muito importante nós assumirmos uma postura de submissão, né, de humildade, né, porque só Deus compreende a verdade, né, tal como ela é, porque Deus é a verdade. Tá? Então, enquanto nós buscarmos
a nossa autonomia, a nossa independência, em todos os sentidos, né, nós iremos nos frustrar, com certeza. Por quê? Porque não somos perfeitos. Estamos fadados a cometer erros, a estar iludidos, a iludir os demais e a ser enganados também. Não é verdade? Então, depender de Deus, se entregar a Deus, esse é o princípio da devoção. Esse é o princípio de Bhakti Yoga. Tá bom? Muito bem. Vamos agora, então, ver os tipos de orações que existem. Não são todos, aqui eu só coloquei alguns, que são os mais importantes, senão a live vai ficar muito longa, tá? Então, nós temos uma oração de súplica, de confissão, de esperança, de misericórdia, né? De arrependimento, pedidos, anseio pela perfeição e glorificação, tá? Mas é muito importante, antes de nós começarmos a fazer essas orações específicas, que nós façamos uma pequena introdução. Essa introdução chama-se Mangalacharana, ou a invocação auspiciosa. Então percebam que sempre quando eu começo a aula, eu recito alguns versos, tá? Esses versos, eles também são orações, tá? De diferentes tipos. Mas eles, então, fazem parte dessa introdução, que é uma invocação auspiciosa, em sânscrito chamada de Mangalacharana, tá? Então, a Mangalacharana, ela é muito importante. E ela tem uma pequena regra, né? Sempre se começa com a glorificação do próprio mestre, tá? Ou de todos os mestres da linhagem, o que já inclui o seu mestre também, tá? Muitas pessoas me pedem para compartilhar os mantras que eu canto antes da aula, tá? Então eu já preparei tudo isso, eu já subi lá para o meu site, tá? E já coloquei um link, eu vou deixar disponível para vocês no final aqui da aula, bem como uma série de outras orações também, eu já preparei o link para vocês. E então a ordem que eu sigo é exatamente essa, né? Primeiro eu glorifico todos os mestres da linhagem, que inclui o meu mestre, né? Depois eu glorifico o meu mestre especificamente, e depois eu passo para as personalidades divinas, começando por Chaitanya Mahaprabhu, que é o último avatar, né, que descendeu há 500 anos atrás, que é uma encarnação de Krishna, é o próprio Krishna, tá? E através dele é que nós podemos, então, chegar até Krishna e depois até Radha. Radha é a consorte de Krishna e é a personalidade mais elevada, por isso ela fica por último, tá? Então, e aí depois, para outras personalidades espirituais, como Vrindadevi, que é a Tulasi, que é aquele arbusto do qual nós fazemos a japamala, do qual nós fazemos esse colar, né, que é um colar de proteção, porque a Tulasi, ela é uma personificação de Bhakti, ela é a deusa de Bhakti, Bhakti Devi. Tá? Então, é através de Tulasi que nós conseguimos entregar a nossa prática para Krishna. Tá? Então, por exemplo, Krishna diz que ele não aceita nenhum alimento se não tiver a folha de Tulasi, né, em cima desse alimento. Tá? Bem como o Mahamantra que você canta, né, você vai cantá-lo segurando uma japa de Tulasi, tá? Para você poder entregar esse Mahamantra para Krishna e ele ser aceito. Tá? Mas, é claro que para você receber uma japa de Tulasi, você precisa já estar praticando, seguindo as regras, para você não cometer ofensas, tá bom? Então, não compre a japa de Tulasi por sua conta, né? Espere que um mestre te oriente para que você possa recebê-la, tá bom? Então, recentemente, eu dei japamala para várias pessoas e eram japas de Neem, tá? Da árvore de Neem, para justamente evitar que as pessoas cometam ofensas contra Tulasi, né, e comecem a praticar com uma árvore que é como se fosse neutra, tá bom? Mas conforme for avançando, então vai ganhar uma japa de Tulasi
e também o colar de Tulasi, chamado de Kantimala, tá? Que é esse colarzinho aqui. Muito bem. Então, a Mangalatcharana ela é fundamental para você começar as suas orações de fato. Mas a Mangalatcharana não deixa de ser uma oração também, tá? Muito bem, então vamos ver aqui o primeiro exemplo de súplica, de uma oração de súplica. E eu selecionei aqui uma canção, que no caso é uma oração, chamada Kabir Sri Chaitanya Maurya, de Srila Bhaktivinoda Thakur. É importante antes explicar o seguinte, que na tradição Vaishnava, nós temos diferentes maneiras de orar, tá? E a principal delas é através da canção, tá? A oração, ela não precisa ser um processo monótono, um processo silencioso, um processo de isolamento necessariamente, tá? Existe esse estilo de oração, e nós também o fazemos, tá? Mas existe um ainda mais poderoso, que é quando nós nos reunimos para orar coletivamente, através dessas canções, tá? E nós incluímos, claro, instrumentos musicais e uma melodia, tá? Para essa oração. Então, você pode recitar uma oração de uma maneira seca, né? Sem nenhum tipo de melodia, mas as melodias, elas vão estimular um humor específico, tá? E esse humor vai ajudar a nós entrarmos numa sintonia, numa vibração, né? Que nós almejamos, tá? Então, vejam bem, essas melodias, elas não são melodias criadas aqui no mundo material, tá? Bem como também não foram criadas por seres humanos, tá? Elas são melodias eternas e elas vêm do mundo espiritual, ou seja, são melodias que são cantadas, né, pelos associados de Krishna na morada divina, tá? E elas chegam até nós através dos nossos mestres, tá? São as ragas, né? Quem já estudou música indiana sabe o que são as ragas, são as diferentes melodias. As ragas são muito poderosas, tá? Tem uma raga, por exemplo, que se você canta, você morre. Tem outra que se você canta, você faz chover, né? Então, as ragas, elas são veículos muito poderosos, tá? Então, quando você coloca essas ragas apropriadamente dentro da oração, aí você tem um resultado fantástico, tá? Você consegue elevar a sua consciência muito mais rápido, você consegue se absorver muito mais rapidamente, e ao mesmo tempo você consegue também entregar essa oração, tá? Muito mais facilmente para aquele que você está orando, tá? Seja o mestre, sejam os Vaishnavas de modo geral, ou alguma personalidade divina que você está adorando, tá bom? Então, nós temos a postura física da oração, né? Qual que é a postura física da oração? Você coloca as mãos postas, né? Você se curva, tá? Essa é uma possibilidade de você orar. Mas existe também uma oração que é mais relaxada, né? Quando você está, por exemplo, diante do altar, você pode estar com as mãos erguidas dessa maneira, você pode estar tocando um instrumento, e você pode estar dançando, inclusive, enquanto você ora, tá? A oração não precisa ser necessariamente algo monótono, tá? Como vem da tradição católica, de modo geral, né? No Vaishnavismo, nós unimos a arte, né, junto com o processo devocional. Por quê? Porque a arte, ela é simplesmente o melhor meio de se realizar alguma ação. Ou seja, tem beleza, tem harmonia, tem melodia, tem ritmo, né? Tem sentimento, tá? Tem movimento, tem entrega. Então, por exemplo, o que são os mudras? Os mudras são os gestos, né? As posturas com as mãos, né? E também com os braços.
tá? Então, você inclui os mudras, como, por exemplo, esse mudra, né? E esse mudra também, de erguer os braços, que chama-se Nivedana Mudra, ou seja, é o mudra de rendição. Então, quando você quer se render a Deus, né, aos mestres, você ergue os braços, tá? Em sinal de rendição, tá? Então, tudo isso, quando aliado à música, à dança, cria um ambiente extremamente elevado, né? E extremamente envolvente, tá? Que consegue atrair todos os seus sentidos, né? Te deixar focado e absorto naquela oração, tá? Então, um outro ponto muito importante também é o seguinte: para qual aspecto de Deus nós devemos orar? Tá? Ou seja, para um iniciante, Deus é uma coisa só. Deus é apenas um nome, uma ideia. Tá? Deus. Uma coisa muito geral, muito abstrata. Tá? Mas conforme você vai se aprofundando, né, na compreensão de Deus e no estudo dos Vedas, você vai compreender que Deus não é uma coisa só. Tá? Deus tem várias personalidades, várias expansões. Tá? E ele, ao mesmo tempo, exige uma maneira diferente de você se comunicar com cada uma dessas expansões, tá? Bem como os semideuses, né? São todos diferentes. Para cada um deles você deve seguir um ritual, um protocolo diferente, tá bom? Um outro ponto muito importante é o seguinte: devemos criar a nossa própria oração, né? Quando nós improvisamos um diálogo interno, quando nós colocamos as nossas, enfim, dificuldades ou questões para Deus, né? É possível fazer isso? Sim, é possível, tá? É possível. Mas existe uma outra forma mais, vamos dizer, eficaz, tá? Que é utilizar as orações que os mestres compuseram. Por quê? Através das palavras dos mestres, nós temos o humor correto, a atitude correta, a postura correta, tá? E assim, então, teremos o nosso objetivo mais facilmente conquistado, tá? Então, é muito importante aprender a orar através das orações que os mestres compuseram, tá? É isso que eu vou trazer para vocês aqui hoje. Eu tenho uma série de exemplos aqui de orações que foram feitas pelos nossos mestres, mestres Vaishnavas, santos Vaishnavas, tá? E através delas nós vamos, então, aprender a postura correta, tá? Porque muitas vezes nós temos uma boa intenção, mas a boa intenção muitas vezes não é suficiente. É necessário aliar uma técnica, né, um comportamento adequado, uma postura correta diante dessa oração, tá? Então, muito bem. Se vocês forem tendo qualquer dúvida, vai escrevendo aqui no chat, tá bom? E eu procuro esclarecer sempre que possível. Muito bem. O primeiro exemplo é a oração de súplica, tá? Essa aqui é uma canção chamada Kabir Sri Chaitanya More, de Srila Bhaktivinoda Thakur, que foi um grande santo Vaishnava que viveu no começo do século XX, tá? Final do 19, começo do 20. Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu me concederá a sua misericórdia, quando alcançarei a sombra dos pés de lótus dos Vaishnavas, quando renunciarei à minha identidade de desfrutador, quando honrarei os Vaishnavas, com minhas mãos cruzadas, segurando um lenço em volta do pescoço e com uma palha entre os dentes, ficarei diante dos Vaishnavas, livre de duplicidade. Então aqui é uma súplica, um pedido, para que eu possa receber a misericórdia de Mahaprabhu e também dos Vaishnavas, tá? Essa imagem de colocar um lenço, tá, ao redor do pescoço, né, e unir as mãos dessa maneira é um sinal de humildade, tá?
e aí você coloca uma palha entre os dentes, ou seja, uma folha de grama entre os dentes, significa ainda mais humildade. Tá? É um sinal de muita humildade. Tá? Isso, vamos dizer assim, pode ser apenas metafórico, mas você também pode fazer isso na prática, tá? Se isso for possível e viável. Mas os Vaishnavas sempre andam com um lenço ao redor do pescoço. Então, isso você pode fazer. Você pode sempre ter essa atitude de humildade, tá bom? Então, perceba que até o gesto em si, ele já é um gesto que demonstra humildade, né? Não é simplesmente uma etiqueta. Isso gera um efeito interno, inclusive, tá? Muito bem, então, continuando aqui. Chorando amargamente, vou relatar todas as minhas misérias e implorar pelo alívio do fogo ardente da existência material. Quando os veneráveis Vaishnavas souberem de meus sofrimentos, eles apelarão profusamente a Shri Krishna em meu nome. Em resposta às orações dos Vaishnavas, o misericordioso Shri Krishna terá compaixão desta pessoa perversa. Bhaktivinoda ora aos pés de lótus dos Vaishnavas. Seja misericordioso e leve esta pessoa desamparada para próximo de ti. Essa canção eu selecionei porque ela é muito famosa e muito importante. Ela tem 2 versos que são chave para a gente poder compreender, que são esses versos aqui, né? Em resposta às orações dos Vaishnavas, o misericordioso Shri Krishna terá compaixão desta pessoa perversa, né? Esse verso ele foi composto em Bengali e ele diz o seguinte: Vaishnavira Vedane Krishna Doyamoy. Ou seja, se um Vaishnava, que é um devoto puro, tá, ele ora por mim, então Krishna com certeza terá compaixão por mim. Tá? Ou seja, mais forte do que a minha própria oração é a oração de um devoto puro. Por quê? Um devoto puro, ele tem um canal aberto direto com Krishna, né? Qualquer coisa que ele peça, Krishna faz. Tá? Agora, nem tudo que eu pedir, por ser uma alma condicionada, Krishna vai cumprir, ele vai fazer, não é verdade? Então, se os Vaishnavas forem misericordiosos para comigo e orarem, né, para Krishna por mim, aí sim existe uma grande chance de eu conseguir aquilo que eu desejo. Então, essa é a oração para a oração. Você não ora direto para Krishna. Você ora para os Vaishnavas para que eles orem por você. Tá bom? Muito bem. Próximo exemplo é de uma oração de confissão. E aqui tem a canção que eu selecionei, chama-se Amara Jivana, que significa minha vida, que também é de Srila Bhaktivinoda Thakur. Essa é uma canção muito pesada, né? Eu selecionei apenas alguns versos dela, que diz o seguinte: minha vida é perpetuamente dedicada ao pecado. Assim, não possuo um traço sequer de piedade. Causei grande ansiedade aos outros e trouxe apenas miséria aos seres vivos. Para meu próprio prazer, não tenho medo de cometer qualquer pecado. Desprovido de toda compaixão e cheio de egoísmo, sinto tristeza ao ver a felicidade dos outros. Sou um mentiroso inveterado e a miséria dos outros me encanta. Agora, na velhice, estou privado de qualquer remédio. Assim, humilhado e pobre, Bhaktivinoda submete suas tristezas aos pés do Senhor. Então, uma forma de orar é também confessar, né? Confessar os seus pecados, né? Falar sobre os seus problemas, sobre os seus defeitos. Isso ajuda muito você a vencer essas dificuldades, esses obstáculos, tá? Agora, é claro que Bhaktivinoda Thakur, ele não tinha essas qualidades. Aqui ele está falando na voz de uma alma condicionada, né, que na verdade somos nós, tá? Nós somos assim, tá? E muitas vezes nós tentamos nos glorificar, né, ou achar que nós somos maravilhosos e muito elevados,
quando na verdade não somos. Então, quando você canta essas canções com este humor de humildade, o que significa humildade, basicamente? Humildade significa que mesmo que você não tenha uma má qualidade, você diz que tem, né? Porque você nunca se sente qualificado, você nunca se sente elevado. Então aqui, Bhaktivinoda Thakur, ele está expressando a sua humildade. Isso aqui não é algo, vamos dizer, artificial, não é fake, é um sentimento genuíno de uma pessoa que é realmente humilde. Mas é claro que nós sabemos que ele não é assim, tá? Ele não viveu dessa maneira. Mas isso serve para nós. Ele fala na voz, então, de alguém que realmente vive assim, com muitos defeitos. Tá? E esses somos nós. Então, você confessar, né, você falar diante de Deus, diante do altar, sobre os seus problemas, né? Isso é uma grande bênção, uma forma de você se purificar, tá? O processo de se confessar na igreja, por exemplo, isso não foi criado por eles, tá? Isso já vem da própria tradição védica, né? Então isso ajuda muito, tá? Só que existe uma maneira de você fazer isso sem que você se abata, né? Sem que você se deprima. E é o quê? Utilizando a canção, utilizando a oração que os mestres já compuseram. Então, quando você faz isso, você sublima, tá, essa emoção negativa e você gera um resultado positivo, tá bom? Então, é muito mais fácil você orar, né, pelas palavras dos mestres do que você usar as suas próprias palavras, tá? Muito bem. Então, uma outra oração muito famosa que remete ao sentimento de esperança. Esperança do quê? De receber a misericórdia, né? É uma canção chamada Krishna Deva Bhavantam Vande, de Srila Rupa Goswami. E ela diz: Ó Krishna, ó Deva, estou oferecendo uma oração a ti. Por favor, coloque a abelha da minha mente dentro do mel de seus pés de lótus. Mesmo que Brahma, em pleno samadhi, não tenha conseguido vislumbrar um raio sequer da refulgência que emana das pontas das unhas de seus pés, ó Achyuta, ao ouvir falar das ondas de sua surpreendente misericórdia, eu desejo receber a tua graça, ou seja, a esperança. Eu tenho esperança de que eu vou receber a tua graça. Mesmo que eu não seja qualificado, eu nutro essa esperança. Ó Madhava, embora eu não possua nem mesmo uma semente de gergelim de bhakti por você, né, de devoção por você, porque você é o controlador supremo, pode fazer o impossível possível. Aqui repousa a minha esperança, porque Deus pode fazer o impossível possível. Então, mesmo alguém tão desqualificado como eu, que não tem nenhuma devoção por Deus, pode receber a sua misericórdia. Tá? Então, essa é uma oração no sentido de esperança. Tá? O próximo é uma oração pedindo misericórdia. Eu selecionei a canção Shri Krishna Chaitanya Prabhu Doya Koromore, também de Srila Bhaktivinoda Thakur. E aqui ele diz: Ó Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, seja misericordioso comigo. Além de você, quem nesta existência material é tão cheio de compaixão? A razão de seu advento é libertar as almas caídas. Ó Senhor, você não encontrará ninguém mais caído do que eu. Esse é um verso muito famoso também, ele diz: Patita pavana ritu tavai avatar, Mosama patita prabhu napa ibeara. Ó Prabhu, você é conhecido como Patita Pavana, o salvador dos caídos. Então, por favor, olhe para mim. Você não vai encontrar ninguém mais caído do que eu. Então, eu sou merecedor da sua misericórdia. Muitas vezes nós achamos que para receber misericórdia temos que ser muito qualificados. Nem sempre, né? A palavra misericórdia significa misericórdias, ou seja, aceitar as misérias alheias. Então, Deus, se Ele é o mais misericordioso,
ele vai dar a sua misericórdia para aqueles que são os mais caídos, não para aqueles que são os mais qualificados, né? Então, há uma possibilidade de todos nós recebermos essa misericórdia, tá? Muito bem, o próximo é uma oração com um sentimento de arrependimento, né? Essa canção chama-se Goura Pahun Nabadia Maino, de Narottama Das Thakur. Ele diz: por não adorar meu senhor Goura Sundara, que é Chaitanya Mahaprabhu, convidei a morte. E por negligenciar a preciosa joia de prema, eu a perdi. Atendendo a ninharias inúteis, joguei fora a minha verdadeira riqueza e me afoguei em meus crimes. Então, aqui, o autor, Narottama Das Thakur, que é um santo Vaishnava do século XVI, ele, então, ora, né, se arrependendo do fato de ter negligenciado, né, a adoração a Deus, a adoração a Mahaprabhu, a Krishna, por ter negligenciado essa preciosa joia do amor divino, prema, e simplesmente dando atenção, né, aos seus apegos materiais inúteis, ele descartou essa joia de prema. E então se afogou em seus crimes. Então ele se arrepende de ter levado uma vida materialista, né, e não ter dado a atenção devida à devoção a Deus. Tá? Muito bem, o próximo, então, é uma oração de pedido. E a canção chama-se Shri Radha Krishna Pada Kamali Mana, também de Srila Bhaktivinoda Thakur. Aqui ele diz: ó mente, como você finalmente se abrigará aos pés de lótus de Shri Radha Krishna? Ó Radha Krishna, por favor, dê a este servo, que está aflito pela sede de prazer material, a qualificação para servir em seus passatempos amorosos. Esta corrente incansável da vida flui, correndo para o oceano do tempo, que é a morte. Os dias que se foram não voltarão. Ai, Krishna, o que devo fazer agora? Então, aqui é um pedido para quê? Para que eu possa servir a Radha e Krishna nos passatempos amorosos deles. Né? Para que eu possa entrar na morada divina. Para que eu possa fazer parte da vida transcendental. Para que eu possa romper com esse meu apego pelo mundo material, né? E para que eu possa me libertar desse oceano de nascimentos e mortes, tá? Muito bem. O próximo tipo é o anseio pela perfeição. A canção chama-se Dekite Dekite, também de Srila Bhaktivinoda Thakur. Nessa canção ele diz: quando, diante de minha visão, minha autoconcepção corporal irá desaparecer, então, com meus próprios olhos, contemplarei a primorosa beleza de Vrindavana, repleta de conhecimento espiritual eterno e bem-aventurança. Quando obterei, pelo poder da misericórdia de Radha, meu corpo espiritual, meu nome espiritual perfeito e minha própria forma e vestimenta, o acesso ao reino de Krishna Prema. Então, qual é a perfeição, né, pela qual ele está ansiando aqui? Primeiro, ver com os próprios olhos a beleza de Vrindavana. Vrindavana é a morada divina, é onde Krishna reside, ou seja, é o paraíso, o qual é repleto de conhecimento espiritual, eterno e de bem-aventurança. A perfeição inclui também o quê? Um corpo espiritual, que é a alma, inclui um nome espiritual, né? E a forma dessa alma, bem como a vestimenta da alma. A alma não está nu, né? Ou nua. A alma tem também o quê? Uma vestimenta. E essa vestimenta, ela vai expressar, ela vai representar a personalidade dessa alma, tá? E essa alma, ela também tem gênero. Ela pode ser masculina ou feminina externamente, tá? Então, tudo isso é
constitui o aspecto da perfeição, tá? Ou seja, você compreender quem você é de fato enquanto alma, que personalidade existe por trás desse corpo, tá? Qual é esse meu ego original, meu ego puro, tá? Muito bem. O próximo tipo é uma oração de glorificação, e é o Sri Dasavatara Stotram de Sri Jayadeva Goswami. É uma canção que glorifica as 10 encarnações de Krishna, os 10 principais avatares de Krishna, não são todos, tá? Aqui são os 10 principais. Eu selecionei 3 versos dessa canção, tá? O primeiro se refere à encarnação de Matsya, do peixe, que diz: nas águas da dissolução universal, você carregou os Vedas, apenas como um barco, sem nenhum esforço. Ó Keshava, que assumiu a forma de um peixe, Matsya, todas as glórias a ti, ó Senhor do Universo, ó Hari. Sobre o belo lótus de suas mãos, suas unhas pontiagudas incríveis rasgaram o corpo de vespa de Hiranyakashipu. Ó Keshava, que assumiu a forma de um homem-leão, Nisrinha, todas as glórias a ti, ó Senhor do Universo, ó Hari. Aqui é a encarnação de Nisrinhadeva, tá? Metade homem, metade leão. E o último verso da canção diz: por favor, ouça esta oração sincera proferida pelo poeta Sri Jayadeva. Ela concede felicidade e auspiciosidade e descreve a essência de suas encarnações. Ó Keshava, que assumiu 10 formas. Todas as glórias a você, ó Senhor do Universo, ó Hari. Tá? Muito bem, então, essas são alguns, né, alguns tipos de oração, né, da maneira como nós podemos orar, tá? E através das canções dos nossos mestres, tá? O que é o mais importante, tá bom? Muito bem, então, agora eu vou descrever para vocês alguns benefícios, né, da oração, né? Então, como eu disse logo no começo, a oração, ela é uma forma de diálogo com Deus, tá? Ou seja, a oração nos ajuda a desenvolver um relacionamento com Deus. Quanto mais você chamar por Deus, mais ele vai responder, mais ele vai se aproximar de você, tá? Por quê? Porque Deus quer ouvir e quer falar com você. Deus tem mais interesse nisso do que nós mesmos, tá? Então, não pensem que a oração ela é em vão, né, que Deus não ouve. Não, Deus vai ouvir, né? E conforme você for avançando espiritualmente, você vai conseguindo estreitar esse laço de comunicação e de relação, até que um dia você vai ouvir a voz dele. Ele tem uma voz, e você vai conseguir vê-lo diante de você, tá? Mas você precisa dar o passo inicial. É você que precisa ir de encontro a Deus. Por quê? Porque é você que se afastou de Deus, não ele de você. Deus está sempre presente para nós, tá? Então, quando você ora, ele ouve, então ele responde às suas orações na forma de pensamentos, sentimentos espirituais, até das escrituras sagradas, ele revela para você, às vezes você abre um livro e aparece ali a resposta que você está buscando, ou durante uma aula, né, o mestre vem e fala aquilo que você estava procurando ouvir, ou até mesmo através das ações de outras pessoas. A oração nos ajuda a entender a natureza amorosa de Deus. Por exemplo, na Bíblia, em João 4:8, é dito: Deus é amor, né? Ou seja, você pode sentir esse amor ao falar diariamente com ele por meio da oração, né? Buscando uma orientação. E qual é a melhor maneira de nós orarmos diariamente, né? É recitarmos o Mahamantra Hare Krishna. Por quê? Porque se Deus é amor, o nome de Deus é não diferente do próprio Deus.
Então, você cantar o nome de Deus repetidamente com um sentimento de oração, ou seja, pedindo que ele se revele para você, né? Você canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó Krishna, ó Radha, por favor, se revelem para mim, né? Por favor, inundem a minha vida com esse amor divino, né? Me façam um instrumento de vocês. Se você canta com um sentimento de oração, é muito poderoso, extremamente poderoso, tá? Então, nós estamos constantemente em oração, né? Então, existe um momento em que você se senta para cantar essas orações, que eu li aqui, por exemplo, que nós fazemos todos os dias, né? Mas também existe um momento em que você está sozinho, né? E que você vai cantar o Mahamantra, também no sentimento de oração, tá? Então, a oração, ela ajuda você a encontrar a direção da sua vida. Quando você ora a Deus, você pode, então, conseguir força, né, para tomar decisões, né? Você pode, obviamente, você vai produzir de imediato um efeito calmante, tá? Por quê? Porque a oração, o nome de Deus, te colocam em Sattva-guna. Tiram você de Tamaguna, que é o modo da ignorância, da escuridão, né? E também da paixão, Rajas, e te colocam em Sattva-guna. Tá? Então, a oração, ela produz um efeito positivo automaticamente. Então, ela é sempre benéfica. Mesmo que o seu pedido não seja atendido, você já recebeu um grande benefício. Você já entrou em alinhamento, em sintonia, em equilíbrio, tá? Em bem-aventurança. Então, constantemente nós devemos estar orando, tá? Daí você entra também numa questão, qual língua permite um efeito mais poderoso? É claro que é o sânscrito, né? Então, você recitar em voz alta mantras védicos, isso gera um efeito muito positivo, tá? Um outro benefício da oração é que vai te dar forças para você evitar as tentações da vida. Tá? Então, quando você ancora em Deus e você pede ajuda para Deus, para você não cair nas tentações, automaticamente você consegue resistir a essas tentações, né? Lembre-se o que Jesus disse: vigiai e orai, né? Em Mateus 26:41. Vigiai e orai, né? A oração é fundamental. Vigiar significa o quê? Fica de olho no mal, né? Não perca ele de vista e ore para que você tenha forças para não cair nas tentações do mal, para que você possa vencer esse mal, não sozinho, mas com a ajuda de Deus, com a ajuda dos Vaishnavas, dos santos, dos mestres, tá? Então, fique atento aos perigos e peça por ajuda, se renda através da oração, tá? Muito bem. Na tradição védica, nós temos a oração para Nrsimhadeva, tá? Nrsimhadeva é o aspecto divino que vai nos proteger, tá? Então, você pode orar para Krishna por proteção? Pode, mas Krishna já se manifestou como protetor no aspecto de Nrsimhadeva. Então, é muito mais rápido e eficaz você orar para Nrsimhadeva, tá? Então, é importante que você entenda para cada tipo de manifestação divina que você deve orar para receber um resultado específico, tá? Você não faz uma oração generalizada, tá? No começo você até faz, mas conforme você vai avançando, quanto mais você avança, mais você vai conseguindo direcionar e ter o quê? Um resultado mais efetivo nessa oração, tá bom? Olha, a Thaís pergunta aqui, se orar em sânscrito, mesmo sem entender o significado, é válido?
Então, você vai ler a tradução, você vai saber o significado, você vai saber para que você está orando e para quem você está orando, tá? Por mais que você não tenha ali uma compreensão de fato do sânscrito em si, Deus tem. Então, a sua oração é sempre ouvida, tá? É sempre ouvida. E o sânscrito, ele produz um efeito muito mais harmonizador do que o português, por exemplo, né? O sânscrito é a língua divina, a gente não pode esquecer isso. As línguas não são iguais, tá? Tem línguas que são, inclusive, línguas dos demônios. A língua dos asuras, tá? Dos melechas, né? E o português é uma língua de melecha, tá? De asura. Não é uma língua divina, tá? Quem já ouviu aquela minha aula sobre Adão e Eva, né? Tá lá no meu canal do YouTube. Eu explico bem isso, né? Eu explico bem isso sobre Noé, inclusive, né? Que Noé criou essa língua para os melechas. Então, é uma língua inferior. É uma língua inferior, tá? Então, existem diferenças nas línguas. Mas é claro que a sua intenção vai valer muito mais. Mas se você conseguir aliar uma boa intenção com uma boa técnica, o resultado ele é, com certeza, muito mais efetivo. Tá bom? Muito bem. Um outro benefício da oração é alinhar a sua vontade com a vontade de Deus. Tá? Então, o propósito da oração não é dizer a Deus como você quer que ele faça as coisas, mas sim entender como ele deseja que as coisas sejam feitas. Ou seja, alinhando a sua vontade com a dele. Que seja feita a vossa vontade, né? Assim na terra como no céu. Ou seja, orar não é simplesmente pedir alguma coisa que me satisfaz, mas é pedir aquilo que é bom para mim. E agora aqui tem um ponto muito importante para a gente compreender. Quando você ora para semideuses como Durga, Ganesha, Indra, Chandra, Surya, tá? Alguns aspectos de Shiva também, Kali, tá? Kartikeya, enfim, são vários, né? Milhares. Esses semideuses, eles vão te dar aquilo que você pede. Exatamente, sem tirar nem pôr. Só que nem sempre aquilo é bom para você. Você não sabe o que é bom para você sempre, não é verdade? Então, é muito perigoso orar para semideuses. Muito perigoso. Orar para a Ganesha pedindo prosperidade material, para Kali também. Nem sempre para você essa prosperidade material é o ideal. Então, a diferença está quando você ora para Deus, né? Quando você ora para Krishna, para Narayana, para Nrsimhadeva, para o Senhor Rama, eles são Deus. Eles vão te dar exatamente aquilo que você precisa para o seu avanço espiritual. Eles não vão te enganar, tá? Mas os semideuses enganam. Enganam por quê? Porque eles não têm o discernimento. O semideus não é onisciente. O semideus não é livre de defeitos. O semideus também é uma alma condicionada como você e como eu. Ou seja, ele erra. Mas você o satisfaz, você o agrada, você faz o puja, deixa ele, o ego dele fica extremamente inflado, ele adora ser adorado, e ele, em contrapartida, então, dá aquilo que você pede. Tá? Então, muito cuidado com a adoração aos semideuses. Tá? Não fiquem cantando mantras para semideuses sem saber, né, quem é o semideus, que relação você tem com ele, o que ele é capaz de fazer. Tá? Não cantem mantras só por cantar mantras, só porque é bonito, só porque soa bom, né? Soa agradável. Não façam isso. Mantras são invocações de personalidades reais. Não é simplesmente uma outra forma de música, o mantra. Tá? Então, entendam o que significa cantar um mantra. É orar, é pedir para aquela personalidade. Tá? Então, vocês precisam entender o que a gente chama de Sambandha Gyana. Sambandha significa relacionamento. Gyana é conhecimento. Então, você precisa entender o tipo de relacionamento que existe
entre você e aquela deidade que está sendo adorada. Tá bom? Isso é muito importante, tá? A gente vê, hoje em dia, uma grande comercialização de mantras, né? Como se fosse mais uma forma de entretenimento, tá? Mas não é uma música qualquer. Você está invocando personalidades, tá? E isso nem sempre pode ser positivo, tá bom? É claro que cantar os nomes de Deus nunca tem nenhum problema. Eu estou falando em relação ao nome dos semideuses, tá? O nome de Deus é sempre positivo. Mesmo que você cante sem intenção nenhuma, sem entender nada, não tem problema. O problema é o mantra pros semideuses, tá? Muito bem. Então, o último benefício da oração é capaz de fazer milagres. Ao longo das escrituras védicas, bem como de outras também, nós encontramos muitos exemplos de milagres realizados por Deus em resposta à oração de seus devotos, tá? Então, nós temos uma história muito famosa, que é a história de Gajendra, tá? Que está no Srimad Bhagavatam, no canto 8 do Srimad Bhagavatam, que Gajendra era um elefante, tá? Um elefante que estava tomando banho num lago muito bonito, cheio de flores de lótus. De repente, ele foi atacado por um crocodilo. E começou, então, uma grande batalha entre os dois, né? Que durou algumas centenas de anos, essa batalha. Gajendra, então, perdendo as suas forças, começa a ser, então, dragado para a parte mais funda do lago, né? E parecia que a sua derrota estava bem próxima. Até que ele, então, começa a orar, né, para o Senhor Supremo, para Deus, para Narayana, pedindo a proteção de Narayana, tá? Imediatamente, o Senhor Narayana, então, aparece, né, voando no seu veículo, que é o Garuda, que é a grande águia, usando a sua chakra, que é o disco, ele corta a cabeça do crocodilo e então liberta Gajendra, né, que, ficando muito aliviado e satisfeito, pega com a sua a tromba, né, uma flor de lótus e oferece para o Senhor Narayana, tá? Então, quem era Gajendra? Gajendra, ele foi um grande rei na sua vida anterior, chamado Indradyumna Maharaj. E ele acabou sendo amaldiçoado, né, por Agastya Rishi, por não respeitá-lo adequadamente, e recebeu, então, o corpo de um elefante, tá? Mas ele não perdeu a sua consciência espiritual. E, portanto, ele ainda se lembrava, né, de orações, né, se lembrava de Deus, e se refugiou em Deus, e assim, então, obteve esse grande milagre que foi a salvação da sua vida. A partir daí, então, ele nasce novamente como ser humano e termina a sua vida espiritual, tá? Nós temos também uma outra história muito famosa, que é a história de Prataparudra Maharaja, né? Era um rei do estado da Orissa, tá? Onde fica a cidade de Jagannatha Puri. Ele era o rei de Jagannatha Puri, tá? E um devoto de Jagannatha. Certa vez, ele precisou ir para a guerra, né, contra um outro rei, né, de um reino vizinho, que era adorador de Ganesha, tá? Então, o rei, Prataparudra Maharaj, pegou o seu exército e foi lutar contra esse outro rei, né, de Jayanagara. Esqueci o nome do rei, mas a cidade dele chamava Jayanagara. Ele foi derrotado, né, o Prataparudra Maharaj, ele foi derrotado. Ele volta para Jagannatha Puri, vai até a deidade de Jagannatha e diz: mas o que que houve? O senhor não me protegeu. Eu perdi a batalha para alguém que adora Ganesha. Ganesha é apenas um semideus. E o senhor é Deus, né? Por que o senhor permitiu que eu perdesse essa guerra? Então Jagannatha disse: porque simplesmente você foi à guerra sem me consultar, sem nem mesmo me informar, sem nem pedir as bênçãos. Você simplesmente partiu e foi, como se eu tivesse a obrigação
né, de simplesmente te proteger. Então, aqui nessa história fica uma lição muito importante, né, que é o fato de nós precisarmos o tempo inteiro, né, estar nos direcionando, nos referindo a Deus e pedindo, reforçando que nós queremos a presença dele, que nós queremos a ajuda dele, que nós queremos as bênçãos dele. Então o rei novamente passou um certo tempo, reuniu o seu exército de novo, foi até Jagannatha, né, e então pediu a proteção, pediu as bênçãos. Jagannatha disse: olha, não se preocupe, eu estarei à frente do seu exército e derrotarei o exército inimigo. Tá? Então o rei pergunta: mas como eu saberei que você estará comigo? Que evidências você me dá? Ele disse: não se preocupe, você vai entender. Então o rei partiu, né, para a guerra com todo o seu exército. No meio do caminho, ele para numa vila. E nessa vila, de repente, tem uma senhora que se coloca na frente dos cavalos, né, abanando os braços, e fez parar toda aquela caravana do rei. E ela então disse para o rei: você precisa me pagar. E o rei pergunta: mas pagar o quê? Pagar o que os seus soldados beberam. Eles beberam todo o meu leite. E o rei disse: não, a senhora deve estar se confundindo, porque todos os meus soldados estão atrás de mim. Ela disse: não, 2 soldados foram na frente, pararam aqui para descansar e beberam todo o meu leite. E ele pergunta para ela: que provas a senhora tem disso? E ela então tira um anel e mostra para o rei esse anel. Qual foi a história? Krishna e Baladeva, que no caso é Jagannatha e Baladeva, foram a cavalo na frente, e quando chegaram nesta vila, estavam muito sedentos e pediram para essa senhora para beber leite. Eles simplesmente beberam todo o leite que aquela senhora tinha, porque ela vendia, né? E eles disseram: nós não temos dinheiro aqui, o rei está vindo atrás, ele vai pagar por esse leite. E então Krishna tirou um anel que ele tinha, deu para a senhora e falou: mostre para o rei esse anel, e ele então vai confirmar que eu estive aqui e ele vai pagar para você o quanto nós consumimos do seu leite. Então, quando o rei vê aquele anel, ele então tem a confirmação, porque foi um anel que ele mesmo havia dado de presente para a deidade de Jagannatha. Tá? Então, Krishna foi e derrotou sozinho todo o exército. Quando o rei chegou, já não havia mais nada o que fazer, e o rei então conquistou aquele outro reino. Então, essa é uma outra história muito famosa. Tá? Muito bem. Para finalizar, eu selecionei aqui uma oração que foi composta por mim, tá? Que é uma oração para principiantes, tá? E tem uma outra oração que vem na sequência, que foi composta pela Sumangala, tá? E são orações para principiantes, são orações para aqueles que estão começando, né, a orar. E eu vou ler aqui junto com vocês, para a gente poder encerrar. Meu amado Senhor, Tu és a alma suprema, a pessoa original, a verdade absoluta auto-manifesta, sem fim nem começo. És eterno e infalível, perfeito e completo. Ó Krishna, ofereço-te minhas reverências porque és a pessoa original. Tu existes tanto dentro quanto fora de tudo, apesar de seres invisível a todos. És o maior dos maiores e o menor dos menores. És a causa de todas as causas e a origem e o fim de tudo. É realmente intrigante, ó alma do universo, que trabalhes, embora sejas inativo, que nasças, embora sejas o não nascido. Por tua própria vontade, descendes a este mundo material e vives entre seres aquáticos, animais terrestres, aves e seres humanos, como se fosses um deles. Para o benefício máximo de todas as entidades vivas, revelaste-nos tua verdadeira face, dando fim ao mistério
acerca de tua identidade e propósitos transcendentais, porque sem saber quem tu és, não posso servi-lo e encontrar qualquer sentido para a minha existência. Todas as cidades e vilas estão florescendo, ervas e cereais em abundância estão crescendo, as árvores estão cheias de frutas, os rios estão fluindo com águas cristalinas, as colinas esbanjam minerais e os oceanos estão plenos de riquezas. Tudo isto deve-se apenas ao toque de teus pés de lótus sobre esta terra e ao brilho de teu olhar misericordioso sobre ela. Meu querido Senhor, para aqueles que ainda não se tornaram teus devotos, apegos e desejos materiais permanecem como ladrões, as casas permanecem como prisões, e o apego excessivo por familiares são como algemas. Assim como o Ganges flui perenemente rumo ao mar, sem nenhum obstáculo, permita que meu apego se dirija exclusivamente a ti, e que meu amor por ti possa se refletir no meu amor por todas as entidades vivas. Como resultado de minhas atividades pecaminosas em vidas passadas, nasci em meio a pessoas materialistas, apegadas ao desfrute dos sentidos. Portanto, tenho muito medo da minha atual condição neste mundo material. Quando chegará o momento em que me considerarás o abrigo de teus pés de lótus, que são outorgadores máximos de auspiciosidade e destemor, não posso mais esperar para estar face a face contigo e poder dedicar-me de corpo e alma a teu serviço. Não desejo riqueza, fama, beleza, status, influência, força, inteligência e poderes místicos, pois sei que nada disto é capaz de fazer minha alma, de satisfazer minha alma, tanto quanto teu amor é capaz. Meu querido Senhor, oro apenas para que vida após vida, onde quer que eu nasça, mesmo entre as espécies inferiores, jamais me esqueça de ti. Não há nada mais que motive minha existência. Não há outro sentido na minha vida que não seja poder amá-lo e servi-lo com todo o meu coração, de corpo e alma, eternamente. Que tuas glórias sejam louvadas por toda a eternidade, que tua presença me conceda o destemor, que teu santo nome purifique minha mente, que tua lembrança me traga o equilíbrio e que teu amor conforte minha alma carente. Essas orações foram compostas, essa oração foi composta por mim, inspirada nas orações de Brahma, Prahlada Maharaj e Kunti Devi, contidas no Srimad Bhagavatam. Agora eu vou ler uma oração que foi escrita pela Sumangla, que é uma devota daqui de Brasília. Carta ao Senhor. Senhor, eu não te amo. Como posso amar o que não conheço? Sei que não és somente luz, pois como poderíamos amar uma luz? Não conheço tuas características, o que fazes, com quem andas, onde resides e do que gostas. Como posso amá-lo sem saber essas coisas sobre ti? Se não sei quem tu és, como posso saber quem sou eu? Qual a minha relação contigo, com outros seres vivos e com este mundo? Senhor, todo esse meu desconhecimento fez com que eu ignorasse a tua existência, não percebesse os teus sinais, me esquecesse de ti, pois como poderia perceber e me lembrar daquilo que não conheço? Sem tua existência em minha vida, me tornei o meu próprio Deus, o Todo-Poderoso, independente, acreditando ser capaz de realizar sonhos, influenciar pessoas e manipular a natureza. Consumido e iludido por essa ignorância, preenchi minha vida com o que conhecia e acreditava ser felicidade. Famílias, amigos, estudo, emprego, diversão, amor e sexo, comidas, bebidas, fama, saúde, conhecimento, animais, beleza, drogas, poder, dinheiro, orgulho, vaidade, bondade, altruísmo, generosidade, causas sociais e políticas, luxúria, viagens e tantos outros prazeres. Quando a ira, a tristeza, desespero, doença, desemprego, fome, miséria, violência, frustração, morte, saudade, calamidades, depressão e outros desprazeres surgiam em minha vida, recorria a mais prazeres como forma de compensação.
Um ciclo interminável de dor e prazer, medo, angústia e ansiedade. Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa insignificante, caída, perdida, cansada de errar e sofrer, que só agora, depois de tanto vagar por esse mundo, com um enorme vazio no peito, já sem forças, vem recorrer a ti como a última esperança. Senhor, te suplico, imploro de joelhos, com a voz embargada, para que tu te reveles e ocupes definitivamente na minha vida, no meu coração, o lugar de destaque que sempre foi teu e que de forma vil usurpei por tanto tempo por pura prepotência e ignorância. Permita-me conhecê-lo, Senhor. Mostre-me a tua forma original. Diga-me como posso agradá-lo e o que queres de mim para que finalmente possa amá-lo, servi-lo e ser verdadeiramente feliz. Rasgue o meu peito com o teu arado justo e amoroso. Retire as ervas daninhas da luxúria, inveja, apego, ira, egoísmo e ganância que tomaram conta do meu coração. E plante nele a semente da trepadeira da devoção. Senhor, renuncio à minha independência e rendo-me a ti. Muito linda essa oração da Sumangala. E assim, nós encerramos essa nossa live de hoje. Eu vou deixar para vocês aqui no link da descrição, aqui no chat, o link de todas essas orações que a gente leu, tá? E também de outras. Vou deixar também o link do livro de canções Vaishnavas, tá? Onde vocês podem encontrar todas essas orações que eu li para vocês e muitas outras, tá bom? E eu vou também deixar o link na descrição do vídeo aqui do YouTube, tá? Que está sendo gravado, tá bom? Para que vocês possam acessar também lá em breve. Muito bem. Então, já coloquei ali os links, tá bom? Tem as orações também para Nrsimhadeva, tem as orações do Senhor Brahma para Krishna no original, tá? Tem as aberturas dos mantras que eu recito sempre antes da aula, já estão todos lá no meu site e os links estão aqui, tá bom? Alguma pergunta? Alguma dúvida que vocês queiram tirar? Muito bem. Tudo bem. Então, Krishna Maharaj, tem uma dúvida. Hare Krishna Prabhu. Por exemplo, quando a gente pede, faz uma oração para que a gente melhore a nossa saúde, ou a saúde de alguém, ou alguém que pede para que a gente melhore a saúde, isso é correto? Sim, é correto. Correto, desde que você faça isso com a intenção de utilizar essa saúde para o serviço a Deus, né? O serviço de Deus, né? Porque ter saúde pela saúde, né, para você desfrutar do mundo material, não é uma coisa correta, né? Então, as pessoas querem saúde, querem prosperidade para desfrutar, né? Ou seja, para se afastar cada vez mais de Deus. Então, Krishna não vai te conceder isso, né? Quem vai te conceder isso são os semideuses, né? Mas Deus não, né? Deus não vai fazer nada que vai te afastar de Deus, né? Então, muitas vezes, para você se aproximar de Deus, você precisa perder tudo isso que você considera muito importante, né? Saúde, riqueza, né? No Srimad Bhagavatam, Krishna diz isso, né?
Muitas vezes, para aqueles que eu quero favorecer, eu tiro tudo, né? Mas dou a minha pessoa, né? Então, existem outras prioridades na vida, né? E se você tiver Deus na sua vida, né? O que mais você precisa, né? Então, às vezes, perder coisas materiais, perder o conforto, perder a saúde, né, pode significar uma aproximação de Deus. E é muito importante que a gente compreenda isso, tá? Porque hoje em dia muito se vende a prosperidade financeira, né, como resultado das bênçãos, como resultado da espiritualidade. E nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim. Então, o mais importante não é a saúde, o mais importante não é a riqueza, o mais importante é a nossa relação com Deus. Se nós estivermos realmente sintonizados, a nossa vida será próspera, mesmo na pobreza e mesmo na doença. Tá? Isso é muito importante da gente entender. Tá? Então, a Marina pergunta aqui se os planetas são semideuses. Sim, são semideuses. Tá? Porque somos orientados pelo astrólogo para mantrar como remédios. Exatamente. Você tem duas opções. Ou você ameniza o seu karma fazendo bhakti, né? Ou você ameniza o seu karma fazendo mais karma. Tá? Então, para quem não consegue fazer bhakti ou não quer fazer bhakti, o astrólogo vai recomendar você fazer bons karmas. Então, a oração para os planetas tem muito mais uma finalidade de pacificar o planeta, ou seja, amenizar, né, uma ação negativa que ele tem sobre você, do que necessariamente estar pedindo alguma coisa para ele. Tá? Então, não é algo que vá comprometer, né? Vai apenas amenizar. Então, uma pessoa que está sendo muito pesada com você, né? Se você começa a agradá-la, ela tende ao quê? A ficar mais tranquila, né? Então, os planetas, eles são assim. Às vezes, eles estão muito pesados em cima da gente, nos influenciando de maneira muito pesada. Então, se você faz puja para eles, eles se acalmam um pouco. Eles ficam um pouco mais mansos. Isso te alivia um pouco no seu karma, tá? Mas isso não tem a ver com o que eu falei de você orar para os semideuses pedindo coisas. Isso é diferente, tá? É diferente. Tá bom? Espero que tenha esclarecido. Então, tem uma diferença entre você fazer um puja querendo alguma coisa ou você fazer um puja simplesmente para, né, amenizar essa influência negativa. Tá bom? Mais alguma pergunta? Mais alguma questão? Bom, agradecer aqui as mensagens de gratidão a todos aqui que participaram também. E espero que vocês possam se inspirar cada vez mais, tá bom? Cantem essas orações, recitem essas orações, tá? Acessem depois os links que eu passei, né? E comecem a introduzir na vida de vocês um processo diário, né, de oração, tá bom? Isso vai gerar um efeito muito positivo, tá bom? Em todos os sentidos. Então, um bom dia a todos, Hare Krishna, Vanchakalpatarubhascha kripa sindhubhaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna.